O confronto final começa. O líder chinês Xi Jinping está travando uma luta pelo poder de vida ou morte com o ex-líder chinês Jiang Zemin. E tudo está chegando a um ponto crítico. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Um grande ponto de inflexão para o líder chinês Xi Jinping está quase chegando. No ano que vem haverá uma grande reunião dos altos funcionários do Partido Comunista e Xi tentará garantir o seu terceiro mandato como líder sem precedentes desde... Bem, esse cara. Ok, para ser justo, o Mao teve um longo prazo como líder. Um prazo vitalício. Eu disse antes que Xi Jinping não é exatamente um presidente, não é bem um ditador, o que eu chamo de presitador. Mas nenhum presidente governa sozinho na China. Xi precisa de apoio suficiente do resto do partido para conquistar um terceiro mandato no poder. Isso não é fácil, porque Xi Jinping tem muitos inimigos, e eles estão fazendo de tudo ao seu alcance para detê-lo. Você sabe o que isso significa? Podemos estar entrando na temporada final da novela comunista favorita de todos, Hostilidade Geral. Anteriormente em Hostilidade Geral. Xi Jinping chegou ao poder em meio a uma tumultuada luta política. Um grupo ligado ao ex-líder chinês Jiang Zemin tentou assassinar Xi e instalar o seu próprio candidato. Jiang tinha o controle dos militares e do ainda maior aparato de segurança interna da China. Mas Xi deu início a um expurgo massivo de seus inimigos, disfarçado no que chamou de campanha anticorrupção. E agora, o que poderia ser a batalha final pelo controle começa. Sim, a batalha política entre Xi Jinping e Jiang Zemin pode estar chegando ao seu clímax. Uma palavra que eu nunca mais quero ouvir usada ao lado de uma foto desses dois novamente. Você pode estar pensando, Chris, você disse que a reunião é no ano que vem. Qual é o problema agora? Agora é realmente o momento mais perigoso para Xi. Ele tem que passar o próximo ano cimentando o seu controle do poder antes da reunião ou será derrotado. Se você tem prestado atenção, deve ter notado que o Xi Jinping não sai do país há muito tempo. Quase como se ele estivesse com medo de sair. No caso de algo acontecer, quando ele estiver de costas. Veja, na China existem dois caminhos para o poder. Controlar a polícia e controlar os militares. Uma das primeiras coisas que Xi fez foi colocar-se no comando das Forças Armadas e purgá-las de qualquer um que fosse leal ao seu rival Jiang Zemin. Mas a verdadeira fonte de poder do Jiang era a polícia. E não me refiro apenas à polícia da maneira como pensamos sobre eles no Ocidente. Quero dizer todo o aparato de segurança interna. Polícia, polícia secreta, prisões negras, entre outras coisas. A China gasta mais no policiamento do próprio povo chinês do que gasta em todo o exército. Jiang construiu o sistema de segurança interna no início dos anos 2000 como uma forma de garantir o seu poder. Foi assim que começou a perseguição à prática espiritual do Falun Gong. Jiang precisava de um inimigo para fazer o Partido Comunista concordar em lhe dar o poder que ele desejava. Na época, havia mais pessoas praticando o Falun Gong do que membros do Partido Comunista Chinês. Embora a prática não tivesse nada com a política, Jiang convenceu os outros membros do partido de que era uma ameaça. Eles o deixaram lançar uma repressão nacional, incluindo a criação de uma organização parecida com a Gestapo chamada de Escritório 610. E apenas para monitorar e cercar o Falun Gong. Com o passar dos anos, o Escritório 610 cresceu e se tornou mais poderoso, dando a Jiang o controle do poder que dura até hoje. Jiang tem 95 anos agora e ainda está no jogo. E adivinha, há rumores de uma conspiração policial recente contra Xi. A história, agora excluída, veio dos sites chineses NetEase e Sohu.com. De acordo com Willy Wulap Lam, um especialista em política interna chinesa, a notícia parece muito credível porque os dois meios de comunicação, NetEase e Sohu.com, não são porta-vozes do partido, mas eu os descreveria como semi-oficiais. São amplamente lidos e tolerados pelo departamento de propaganda há pelo menos 20 anos. Os detalhes são irregulares. Os relatórios não mencionaram se a polícia planejava atacar e prender Xi
ou fazer algo mais grave. Mas, de acordo com os relatos, um grupo de conspiradores supostamente estava envolvido no planejamento de algo ilegal e impróprio contra Xi durante uma visita prevista à cidade de Nanjing, na província de Jiangsu. Vários policiais de alto escalão de Jiangsu foram mencionados na trama, supostamente financiada por um bilionário que foi executado por suborno em janeiro. Agora lembre-se, a facção de Jiang já tentou dar um golpe antes. Isso foi há quase uma década, quando Xi assumiu pela primeira vez o lugar do então líder chinês Hu Jintao. Hu Jintao passou todos os seus 10 anos de governo esmagado sob o poder de Jiang Zemin. Agora que ele está aposentado, ele parece muito feliz em se afastar e deixar o seu cabelo ficar grisalho. Ok, feliz é uma palavra muito forte, mas a verdade é que Hu nunca foi capaz de dominar Jiang. Mas Xi não está sentado de braços cruzados. Desde que ele ganhou a liderança em 2012, ele está perseguindo o pessoal de Jiang, incluindo os ex-chefes do escritório 610, a Gestapo pessoal de Jiang. Mas depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Xi Jinping tem tentado desesperadamente expurgar a facção política ligada ao ex-líder chinês Jiang Zemin. Mas como diz o Wall Street Journal, embora muitos dos aliados do Sr. Jiang tenham sido expurgados na campanha anticorrupção do Sr. Xi, ele continua sendo uma força nos bastidores. Veja o escritório 610. O escritório 610 era a Gestapo pessoal do ex-líder chinês Jiang Zemin, com a tarefa de exterminar o Falun Gong. No início desse ano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos sancionou um ex-diretor da 610 por graves violações dos direitos humanos, ou seja, a detenção arbitrária de praticantes do Falun Gong por suas crenças espirituais. E Xi Jinping recentemente eliminou duas figuras importantes do escritório 610 por representarem uma ameaça para ele. Seus nomes são Sun Lijun e Fu Jianhua. Ambos subiram na hierarquia do aparato de assuntos políticos e jurídicos durante a era de domínio de Jiang, de 1997 a 2012. Ambos também foram confiados o suficiente pela facção de Jiang para ter permissão para comandar sua campanha anti-Falun Gong. Em 2015, Fu foi o chefe do escritório 610, que estava acima da lei, e Sun foi o seu vice. Parte das acusações contra eles é de corrupção e também de envolvimento em grupos e facções dentro do partido. Sim, eu consigo ler nas entrelinhas. De acordo com o Sino Insider, tanto o acampamento de Xi quanto a facção de Jiang têm como alvo os legados políticos um do outro desde que Xi Jinping assumiu o cargo. Para a facção de Jiang, isso significa chamar a atenção para a campanha de perseguição de Xinjiang e aumentar as tensões em Hong Kong. Para Xi Jinping, atacar o legado político da facção de Jiang envolve reprimir a corrupção e ameaçar a responsabilização intrapartidária pela perseguição ao Falun Gong, enquanto marginaliza a organização que supervisiona a campanha. Sim, a hostilidade geral se reduziu a duas facções que tentam usar todas as horríveis violações dos direitos humanos que cada uma cometeu para derrubar a outra. É o Partido Comunista. Não cometer violações de direitos humanos não é uma opção. Fu Jianhua é apenas um dos 10 principais ex-oficiais do escritório 610 que Xi expurgou este ano. Mas isso é apenas parte do confronto final entre Jiang e Xi. Lembra das repressões nesse inverno das indústrias de tecnologia, finanças e entretenimento da China? Acontece que essas são fortalezas da facção de Jiang. A mídia estatal chinesa publicou apelos frequentes para eliminar a influência venenosa e persistente dos membros da facção de Jiang, Zhou Yukang, Meng Hongwei, Sun Lijun e outros no aparato de assuntos políticos e jurídicos. Essas eram as pessoas que dirigiam o aparato de segurança interna de Jiang. Um artigo apareceu na principal publicação do partido, Chilshi, alertando sobre o grupismo e falando sobre como os militares devem ser leais a Xi. E no próximo mês, Xi Jinping estará reescrevendo a história do Partido Comunista. Isso é algo que apenas Mao Tse-tung e Deng Xiaoping fizeram antes. E é mais um sinal de que o plano de Xi Jinping de governar pela vida inteira está se concretizando. Mas como mostram os rumores de uma conspiração policial contra Xi, a história ainda não acabou. No próximo episódio de Hostilidade Geral, Xi Jinping conseguirá permanecer no poder durante o próximo congresso do partido? Para que Xi alcance a vitória final, será necessária a derrota final de Jiang. E agora é hora de responder a uma pergunta de um fã que apoia o China Sem Censura no Patreon ou Locals. Esta pergunta vem de Jonathan Robertson no Patreon.
O que eu realmente não entendo, e por favor, Chris, me ensine, porque eu sou um apoiador financeiro, por que a China arriscaria o resultado infernal que é a maioria das guerras apenas para reclamar o que eles sentem que já era deles? Eu sei a importância estratégica de Taiwan, mas invadir e assumir o controle de um país como Taiwan significaria muito pouco, a menos que fosse apenas um passo de muitos passos para serem dados no futuro. Bem, essa é uma pergunta muito boa. Em primeiro lugar, você tem que entender que o Partido Comunista Chinês não se intimida com o conflito. Uma premissa fundamental do comunismo é que a luta é o que impulsiona a sociedade. Desde o início do Partido Comunista, ele sempre criou conflitos, porque é nisso que os comunistas acreditam. A morte de soldados não é um problema, é útil, porque deixa as pessoas inflamadas pela causa. Taiwan é apenas mais uma parte dessa ideologia. Por causa da narrativa do Partido de Rejuvenescimento Nacional, eles basicamente precisam assumir o controle de Taiwan. O próprio Xi Jinping disse isso. O rejuvenescimento nacional, que só é possível sob a liderança do Partido Comunista, não estará completo até que tomem Taiwan. O melhor resultado para o partido é assumir o controle de Taiwan sem lutar. É por isso que eles estão travando uma guerra psicológica para convencer Taiwan a desistir. Mas se isso não funcionar, eles invadirão. E conquistar Taiwan seria uma importante vitória simbólica e estratégica para o partido. Como você mencionou, a localização de Taiwan confere um enorme valor estratégico. Os militares chineses podem dominar as principais rotas marítimas globais ou projetar o seu controle para fora no Pacífico. Além disso, mudaria totalmente o equilíbrio de poder na região. Os Estados Unidos perderiam sua posição de superpotência global porque cada país na Terra saberia que os Estados Unidos não poderiam proteger outros países da China. Portanto, isso é algo que o Partido Comunista Chinês arriscaria alegremente a vida de outras pessoas. Obrigado por suas perguntas, Jonathan. E eu gostaria de agradecer ao canal Márcio Ribeiro Vlog, que está ajudando o China Sem Censura a crescer divulgando os nossos vídeos. Então, obrigado novamente, Márcio. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao China Sem Censura.